Graça e paz, amados, mais uma vez estamos dando início a mais um culto da casa pastoral, culto do doméstico, o culto em que nós exaltamos o nome de Deus em nossos lares e abençoamos vida como a sua que está nos assistindo. Eu quero convidá-los a darmos início a esse culto cantando para o louvor do nosso Deus, o hino de número 145 do Novo Cântico, hino de número 145. Vamos cantar para o louvor do nosso Deus esse hino. Estou, não temo temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu-me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, ele poderá livrar. Poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho do Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feitor, e procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, siga ao meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre feliz, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para cultuar o Teu nome,
para louvar o teu nome, que é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E rogar tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, para que cada um, Senhor, sinta a tua presença, o desejo de te servir, de crescermos na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, nós te chamamos para estar conosco, porque tu disseste onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós cremos na tua presença, Senhor Deus, em nosso meio, porque nós estamos começando essa obra não com as nossas forças, mas pelo teu Espírito, pela tua vontade, em obediência à tua palavra. Obrigado, Senhor. Fala conosco, recebe a nossa adoração nesta tarde. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, dando continuidade aos nossos louvores, cantaremos desta feita o hino de número 144 do nosso hinário. Canta minha alma. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso ele viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 19 do livro de Lucas, versículo 37 ao 38. 37 e 38, que iremos fazer a leitura para a meditação da nossa tarde. Ele diz assim: E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto,
dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos que aqui estamos. Rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, sobre as nossas vidas, a fim de que cada vez mais tu fales aos nossos corações, à nossa mente, para que cresçamos na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos a tua graça, Senhor, fala conosco nesta tarde, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, nos ensina verdades profundas. Hoje nós estamos no domingo anterior ao domingo da ressurreição, onde comemoramos a Páscoa, a ressurreição, que é o ponto mais importante do cristianismo. A crucificação foi importante, mas se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos ensina é que o Senhor Jesus, sabendo que estava próximo à sua entrega, ele desce da região da Galileia para a região da Judeia e especificamente em Jerusalém, e lá, perto do Monte das Oliveiras, ele vai ali naquele local com os seus discípulos, e ao sair em direção à cidade de Jerusalém, eis que uma grande multidão o encontra, e eles dizem assim: Hosana nas maiores alturas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Ora, estamos diante de um momento emblemático na vida do Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus. Sua entrada triunfal em Jerusalém estava marcada. Esse evento marca o início da chamada Semana da Paixão, ou Semana da Páscoa. Hoje, muitas igrejas, principalmente da religião católica, comemoram o Domingo de Ramos. É o domingo que antecede ao domingo da ressurreição. E nessa condição que culmina na cruz, é um momento de celebração, é um momento em que há uma profunda revelação espiritual. E Jesus entra em Jerusalém e aquela multidão o recebe como rei. Aquela multidão grita, celebram, estende mantos, agitam ramos, né, de palmeiras. Há um entusiasmo, há uma emoção, há uma expectativa, porque o povo de Israel, os judeus daquela época, eles esperavam um rei libertador, um rei que estava ali para libertar o povo de Israel, o povo da Judeia, os judeus de então, do poder político de Roma. Mas Jesus entra ali em Jerusalém, com um contraste gritante. Ele entra ali montado em um jumentinho. Queridos, isso nos mostra um contraste gritante também no sentido de que essa mesma multidão que louva a Deus, que exalta Jesus como rei, é a mesma multidão que mais tarde, dias depois, vai dizer crucifica-o, crucifica. Isso nos leva a uma pergunta essencial para as nossas vidas. Que tipo de reconhecimento estamos dando a Jesus hoje? Esse texto nos ensina verdades profundas para a igreja contemporânea, para a igreja de Cristo. Vamos analisar esse episódio de forma expositiva aqui nesta tarde, rapidamente, destacando pelo menos 4 lições importantes que nós encontramos nesse texto. E a primeira lição
é que o rei veio de forma inesperada. O que quer dizer isso? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo assim a profecia de Zacarias no capítulo 9, versículo 9, quando ele diz: eis que o teu rei, ó Jerusalém, ó Israel, vem a ti, humilde, montado em um jumento. A expectativa era muito grande. As pessoas esperavam o rei montado num cavalo bem agaloado, né? Bem cheio de ouro, de prata, uma sela brilhante, um cavalo branco. E entra Jesus de uma forma tão simples. E aquilo para alguns era decepcionante. Mas Jesus vem de uma forma completamente diferente. Ele não vem com exército, ele não vem com poder, ele não vem com arma, ele não vem com ostentação, ele vem com humildade. Ele vem com a singeleza de alguém que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino é eterno. Muitas vezes queremos um Cristo, queridos, que se encaixe no nosso estilo. Queremos buscar um Cristo que se encaixe nas nossas expectativas. Um Cristo que resolve nossos problemas materiais, que seja um Cristo que resolve imediatamente todos os nossos problemas, que dê sucesso, que nos faça ter sucesso, que nos dê prosperidade. Muitas vezes estamos buscando um Cristo que nunca confronte com as nossas falhas, com os nossos erros. Mas o verdadeiro Cristo, ele confronta o pecado. O verdadeiro Cristo, ele enfrenta as dificuldades. Ele não promete riqueza, ele não promete dinheiro, ele promete que no mundo terás aflições, mas ele promete a vida eterna. Ele exige renúncia, mas ele diz: herdarás o tesouro nos céus. Você pode estar seguindo um Cristo que seja real, mas também pode estar seguindo um Cristo que é da sua própria expectativa, o Cristo adaptado às suas próprias expectativas. Esse não é o Cristo real. Esse é o Cristo do mundo. É o Cristo da fantasia. O Cristo real é aquele que veio e a si mesmo se entregou por nós. Algumas implicações importantes aqui. O segundo ponto que nós vemos é que a multidão reconheceu que ele era rei, mas não compreendeu o seu ministério. Eles gritavam: hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E essa frase ele traz lá do Salmo 118, versículo 26, que é um salmo messiânico. Ou seja, eles reconheceram Jesus como rei. Eles sabiam que Jesus era o rei todo-poderoso. Mas há um problema: eles reconhecem com a boca, mas o seu coração não estava conectado com o Senhor. Eles não estavam com o Senhor no coração. E esse reconhecimento superficial não leva ninguém para Deus. Eles estavam ali querendo milagres, mas o verdadeiro milagre era a presença do Senhor. Eles queriam um rei que, apesar deles terem visto milagres, apesar deles terem visto mortos ressuscitando, eles terem ouvido falar de multidões sendo alimentadas, mas não entenderam a missão de Jesus. Eles queriam um rei que resolvesse o seu problema político, externo, que derrubasse o Império Romano. Eles queriam um rei que restaurasse Israel no seu poder politicamente. Mas Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Jesus veio para estabelecer um reino que é eterno. E há algumas implicações importantes para a igreja hoje, queridos. Muitos hoje também reconhecem Jesus. Se perguntar a qualquer pessoa se ela é cristã, ela vai dizer: eu sou cristã. Mas elas chamam ele de Senhor. Mas
eles cantam louvores ao Senhor, eles frequentam até igrejas, eles levantam até os raminhos para dizer hosana nas alturas, bendito o rei que vem, mas não compreende a missão de Jesus. Querem um Jesus que sirva aos seus próprios interesses, querem um Jesus que sirva a eles, mas não querem se submeter à sua vontade. Aí eu pergunto nesta tarde, querido, como você tem visto Jesus? Você conhece Jesus de verdade ou apenas conhece sobre ele? A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, queridos, é que uma adoração intensa, ela pode ser até bonita, mas se ela não tiver Jesus como fonte de vida, ela é superficial. O texto diz que a multidão louvava em alta voz. Era uma adoração vibrante, era uma adoração pública, era uma adoração emocionante, mas era superficial. Mas por que era superficial? Porque não resistia ao tempo, não resistia aos embates, não resiste às provações, não resiste às aflições da vida. Eles são empolgados, mas quando vem a decepção, eles desistem. Eles celebram, mas essa celebração virou mais tarde rejeição, quando gritavam, crucificam, crucificam. Esse louvor virou acusação. Queridos, algumas características de uma adoração superficial que eu quero trazer para vocês. Essa adoração artificial, ela só depende das emoções, ela baseia-se nas circunstâncias da vida. Se tudo está bom, eu estou adorando, se não está, eu deixo de adorar. Ela não produz uma transformação completa na vida das pessoas. E é por isso, queridos, vivemos em uma geração que tem muita expressão, uma geração que tem muitos louvores, mas não tem profundidade, pouca transformação. Tem muito culto, mas pouca consagração. Tem muito louvor, mas pouca obediência à palavra de Deus. Deus não está interessado no volume de gritarias, de vozes, mas Ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, queridos, sua adoração continua, mesmo quando as coisas vão bem, não vão bem. A sua adoração continua mesmo quando Deus não lhe dá aquilo que você pede. A sua adoração resiste quando a emoção passa. Então, se ela resiste, se ela está firme, apesar dos pesares da vida, então creia que você está dentro daquele número que Deus escolheu para a eternidade. A quarta lição, queridos, é que o reino de Cristo, ele exige submissão. Uma submissão verdadeira. Os fariseus que ali diziam, que estavam ali por perto, mandavam aquele povo, Senhor, manda que esse povo se cale. Mas Jesus respondeu, se esse povo se calar, as pedras clamarão. O que nós aprendemos aqui, queridos, é que o louvor digno é dado ao Senhor. Jesus é rei, independentemente da nossa aceitação. Não importa se você aceita ou não, ele continua sendo rei. Ele é rei porque a questão é, você se submete a esse rei ou você está simplesmente convivendo com a ilusão? Submissão verdadeira ao nosso Deus exige obediência, renúncia desse mundo e fidelidade a esse Deus. Não é apenas cantar Jesus é rei. Jesus é rei, é muito bonito, é muito fácil, mas a verdade é, você vive sob o governo desse rei? Essa é a pergunta que não quer calar, porque os admiradores aplaudem, os discípulos obedecem, os admiradores seguem de longe, mas os discípulos carregam a cruz. Jesus disse, se aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, e achará um tesouro no céu. Aí eu pergunto nesta tarde, querido, você é apenas um admirador de Jesus ou um discípulo comprometido com a obra de Deus? Para concluir, queridos, a entrada triunfal de Jesus marca um período
de grande movimentação em Jerusalém e revela um contraste poderoso. A aclamação versus rejeição, a emoção versus compromisso, o reconhecimento versus submissão. A multidão gritou: bendito é o rei que vem, mas poucos realmente entenderam o que isso significa. Cuidado, amados, com a fé baseada nas emoções. Cuidado com a profundidade espiritual rasa. Cuidado com o alinhamento às expectativas mais desse mundo do que com as coisas de Deus. Submeta-se ao governo de Cristo e você herdará a vida eterna, porque essa é a promessa de Deus para conosco. Hoje Jesus continua entrando na Jerusalém da nossa vida. Ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você abrir o seu coração para o Senhor, não importa quanto tempo você tem servido na sua igreja, na sua comunidade, mas se você abrir o seu coração para o Senhor estará lhe dando uma guarida muito melhor do que o mundo pode dar. E no final das coisas, no final dos tempos, Ele lhe fará herdar a vida eterna. Que nós possamos compreender essa verdade. E nesse dia que se comemora a Páscoa, nos lembremos que o maior milagre do Senhor foi Ele ter vindo ao nosso encontro, nos buscado, nos retirado do lamaçal do pecado e nos oferecido o caminho para a vida eterna. Só Jesus Cristo salva, querido. Por isso eu quero orar nesse momento por você. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, não queremos apenas te aclamar com os lábios. Queremos te reconhecer com o coração. Tira de nós, Senhor, toda a superficialidade. Nos ensina a viver sob o teu governo. Que nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, seja constante em nossas vidas. Que nós possamos dizer ao mundo que só Jesus Cristo salva. E assim o teu nome será exaltado, Pai. E é em nome de Jesus que nós te oramos hoje e eternamente. Amém. Recebam a bênção, amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém.